para a próxima aula com relação a onde comprar e vender usando gráficos, né? E é uma questão muito importante, né? Para além dos padrões gráficos, é muito necessário e muito importante você saber trabalhar no dia a dia, né? E mesmo que você saiba interpretar, saiba ler os gráficos, não há nenhuma garantia de que você vai realmente conseguir obter um resultado interessante dentro desse trabalho, né? Então é necessário, para além de saber ler os gráficos gerados pelas movimentações dos preços, porque basicamente o que vemos na tela é justamente isso, né? Você tem um book de ofertas, né, o original, e a cada tempo, a cada minuto, a cada segundo você tem flutuações dentro do preço, e essas flutuações dentro do preço elas vão gerando esse gráfico. Então o valor do preço em decorrência do tempo e que gera consequentemente o gráfico. Você pode selecionar o gráfico que você preferir e desejar da sua plataforma de trabalho, seja linha, candlestick, né, e diversos outros padrões, né? A gente também vai abordar os padrões gráficos, né, e como eles funcionam. E basicamente, para você ter um trabalho interessante nesse sentido, você vai efetuar compras e vendas usando diversos princípios, né? E um deles é a análise gráfica. Para você ter um time correto, você vai trabalhar justamente dentro daquela fundamentação, né? Então, por exemplo, aqui, vamos aqui para o nosso exemplo Magnum, né? Que é o que mais utilizamos aqui. Você tem um gráfico relacionado ao XAUSD. XAUSD é o preço do metal, do ouro relacionado ao dólar, né, o ouro frente ao dólar. E você tem aqui que você poderia ler como uma tendência de queda, né? Então aqui você tem, por exemplo, dia 18 de março, uma queda gigantesca no ouro. Na verdade, dia aqui uns 200 pips. E o que acontece é o seguinte: você poderia entrar aqui, né, com análise gráfica pura, poderia dizer que ocorreu aqui uma condensação aqui do preço, né? O preço bate e volta no suporte na resistência até que ele rompe para baixo, certo? E aqui nós temos uma série de fundos descendentes, né? Até o momento nós temos fundos descendentes. E esses fundos descendentes, eu poderia dizer que esse papel aqui está numa tendência de baixa. Só que trabalhar com uma tendência de baixa em XAUSD, né, que é o ouro frente ao dólar, não é interessante. Por quê? Porque esse papel, a tendência majoritária dele é de compra, porque o metal em si, então aí entra não só a parte gráfica, mas também a análise fundamentalista. O metal em si, ele é basicamente a reserva do mundo, né? A reserva de todos os bancos centrais, de todos os bancos internacionais, né? O Banco da Inglaterra tem ouro físico, os Estados Unidos, o Fort Knox é um local de armazenamento de ouro físico, né, nos Estados Unidos. Então o Fed tem, né, o Federal Reserve tem ouro físico, certo? O Banco do Brasil tem, né, o Bacen tem ouro físico em forma de títulos, certo? Então, por exemplo, em 2026 ocorreu uma gigantesca compra pelo Banco do Brasil, né, pelo Bacen, de títulos de ouro, né, do Banco da Inglaterra. Então, na teoria, o Brasil também tem muito ouro físico. Claro, são títulos e não são o metal em si, né?
Então, em caso de emergência, você pode não ter o pagamento correto e devido desses títulos. Porém, é um metal com o qual se apoia grande parte da humanidade. Então, se eu pegar aqui essa análise e falar que os topos e fundos são descendentes, logo há uma tendência de baixa e vou entrar vendido, as possibilidades desse trabalho, né, nesse sentido, dar muito errado, né, você não conseguir efetuar o trabalho correto, é uma tendência muito alta. Então, o que acontece? É interessante aqui nesse ponto você focar também nesses outros aspectos, certo? Então, vamos lá, recuando um pouco, você vai perceber que o papel não está em tendência de baixa, né? Pelo contrário, está em tendência de alta, né? Desde quando? Desde sempre. É desde sempre. Esse papel está em tendência de alta, certo? Porque é a tendência majoritária do papel. Assim como também a gente pode pegar o mesmo papel invertido, o USD SHAW, né, que seria o dólar americano frente ao ouro, né, o inverso, né? Então, por exemplo, você tem o ouro comprando dólar, né, e o dólar comprando ouro. Então, o ouro comprando dólar, o ouro valoriza, que é o que a gente está vendo aqui. E o dólar comprando ouro, o dólar desvaloriza em relação ao ouro. Então, a tendência majoritária de ouro-dólar, ou seja, de USD SHAW, seria de baixa, certo? E tem vários outros papéis, né? Por exemplo, BRL USD, né? USD BRL, que esse papel em específico ele é relacionado ao dólar comprando real, né? E aqui você vai ter várias oscilações e de uma forma geral você tem uma certa estabilidade, né? Por conta que são duas moedas fiduciárias, então elas são duas moedas que são impressas infinitamente, né? Então você não tem uma tendência majoritária com uma base fundamental muito forte, né? Porque ambos os papéis são sintéticos, né? São bens artificiais, né? Então você vai ter essa questão. Porém, se você pegar qualquer outro metal, um bem real, como o SHA-USD, você vai ver o mesmo princípio, né? Então você tem aqui um papel que, apesar de parecer, por exemplo, deu a agulhada aqui, essa agulhada, o preço derrubou, né? Deu outra agulhada aqui, o preço derrubou, está batendo nesse suporte, mas mesmo assim não significa que o papel em si que seja interessante entrar vendido, pelo contrário, nesse papel, já que estamos falando aqui do metal da prata, é interessante sempre entrar comprado. Por quê? Porque o metal ele tem escassez finita, né? Diferentemente do papel, o USD, que pode ser impresso infinitamente e que se trata de um bem artificial que pode ser produzido, certo? Que não possui escassez real, certo? Muitos dos dólares e também dos reais e de todas as outras moedas fiduciárias, grande parte delas, muitas delas não são sequer impressas, elas são apenas números em um computador, né? Então muitas delas são literalmente dígitos que o Banco Central coloca, né? Porque o processo de imprimir em si também é muito caro, né? Inclusive, talvez eu faça um vídeo aqui falando sobre os custos do processo de impressão e como alguns países já terceirizaram, mesmo que não oficialmente, a sua produção de moeda para a China, onde você consegue um preço por nota muito mais viável para a impressão de moeda, certo? Então, basicamente é isso. Não adianta apenas olhar análise gráfica, não adianta apenas também olhar só uma das coisas, né, uma análise técnica, ou então apenas olhar uma análise fundamentalista. É todo um contexto de mercado com o qual você vai trabalhar.
ok? Então, curta, se inscreva, ative o sininho, seja qual for a plataforma, seja no YouTube, seja qualquer plataforma que for colocado, né? Tem acesso ao grupo também, né? Vire membro e deixe seu comentário, ok? Para apoiar. E até a próxima aula.